Bom, pessoal. Tem um barulhinho bom aí. Deixa eu mutar aqui todo mundo aqui. Aí, se vocês precisarem, vocês abram o microfone. Prestem atenção no que eu vou dizer, porque é muito importante. A gente já está gravando. E vamos falar, todo mundo aqui do TCC2, né? Todos estão aqui por conta da apresentação. Então, vamos lá direto ao ponto. Pessoal, eu vou mostrar para vocês um modelinho aqui de banner que eu até adaptei e que vocês vão empregar, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, basicamente, gente, primeiro deixa eu explicar para vocês como que vai acontecer, tá? O TCC nos últimos semestres, por conta da pandemia, ele estava todo online, tá? Então, como é que era? Como é que funcionava? Era no Teams, igual a gente está tendo essa aula aqui. Você abria a câmera, projetava seus slides, aí tinha um templatezinho de slides para você preencher, para você montar o seu slide. E essa apresentação acontecia em 10 minutos. 10 minutos de apresentação, 5 minutos dos professores da banca fazendo alguma pergunta, alguma consideração, etc. Tá? Antes da pandemia, o TCC já era presencial, a apresentação era presencial, tá? E como é que funcionava essa apresentação presencial? Inclusive, assim, vocês tiveram a primeira aula comigo presencial, aí depois, por orientação do próprio Alfred, ele pediu para que seja online o TCC, porque a gente começou nessa modalidade e tal. Próximo semestre, o TCC não deve ser online mais, deve ser presencial, tá? Mas a apresentação do TCC, como já voltaram as aulas presenciais e tal, vai ser presencial também, as provas são presenciais, etc. Então, sempre a gente fez dessa forma, anteriormente, né? A gente estava fazendo, quer dizer, nessa forma, que era o seguinte, e é a forma que a gente vai proceder, tá? Na apresentação de vocês. Primeiro, eu vou montar as bancas de vocês. Para ir para a banca, o aluno precisa ter no mínimo 2.000 pontos e ter postado atividade 3, ok? No mínimo 2.000 pontos e ter postado atividade 3. Por quê, professor? Porque a banca vale 4.000. Se o aluno não tem 2.000 pontos, não faz nem sentido ir para a banca. Para quê? Já foi reprovado, tá? É por esse sentido. Então, se você tem 2.000 pontos e você postou a atividade 3, seja bem-vindo à banca de conclusão do curso. Ok? Professor, eu já tenho 6.000 pontos, precisa apresentar? Precisa. A apresentação, a defesa é parte integrante do TCC. Ok? Bom, como que vai funcionar a dinâmica? Vou montar as bancas e vou alocar as turmas em sessões, tá? Então, olha, como que eu devo fazer? Eu devo separar, por exemplo, um corredor aqui dos prédios, né? Então, por exemplo, bloco D. Bloco D tem um corredor específico no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, no quarto andar. O bloco C, a mesma coisa, o bloco E, a mesma coisa, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu ainda vou definir o local, as salas ou os corredores que os alunos vão apresentar. Vocês vão receber, gente, a sessão que vocês vão apresentar e um horário também que vocês vão apresentar, tá? Então, como que funciona? Você vai ficar lá com o seu banner, vou mostrar o banner aqui, o modelinho. O banner vai funcionar como se fosse um slide, né? Um lembrete, ele funciona como um lembrete para você mostrar o seu trabalho, tá? Nos quesitos que eu vou falar aqui. Vamos supor que você foi sorteado para o seu horário, vai ser 7h30. Tá? Você vai ficar com um banner, lá o seu banner bonitinho lá, os alunos lá das 7 horas, 7h15, 7h30, 7h45, etc., eles vão estar em ordem, né?
Se você atrasar, não tem problema. O próximo aluno que tiver lá vai apresentar e você vai ficar para depois, tá? Enfim, a ordem é uma ordem sugerida de apresentação. Se você não estiver lá naquele horário, o outro aluno vai apresentar, ou vocês podem se organizar para trocar um com o outro, etc. E tal. Não tem a rigidez que quando nós estamos numa banca pelo Teams, tá? Porque pelo Teams você tem aquele horário, e aí você tem que cumprir aquele horário e tal. Se você não aparecer, o outro entra, etc. E tal, tudo bem, mas ou é mais flexível nesse sentido, tá? Então, vamos supor lá, você está lá no corredor, lá, as turmas vão estar juntas, os professores, que são três professores da banca, tá? Eles vão avaliar o trabalho de vocês, segundo alguns critérios. Quais são os critérios? Os critérios objetividade na apresentação, clareza na discussão, avaliam também, por exemplo, se o seu trabalho tem coerência com o curso, se você apresentou introdução, objetivos claros, definidos, se o problema é relevante e tal, tá? Então, basicamente, os critérios de avaliação da banca são esses. O professor lê o seu trabalho fisicamente? Não lê. Ele vai apresentar, ele vai olhar somente a apresentação. Por quê? Porque você já teve 6.000 pontos de parte escrita avaliados pelo tutor. Então, os 4.000 pontos de apresentação são avaliados pela banca, tá, gente? Pela banca. A banca vai fazer a avaliação do seu trabalho, ela não vai falar a sua nota na hora, tá? Depois a sua nota ela é divulgada via portal, ok? Então, o procedimento de avaliação de banca é esse. Até aqui, gente, tem alguma pergunta? Ah, apresentou, pode ir embora, tá? Apresentou, não precisa ficar. Foi lá meus 10 minutinhos lá de apresentação, não teve dúvida nem nada, durou 3 minutos, ótimo, tá liberado. Tá? Então, é essa dinâmica da banca. Até aqui, tem alguma dúvida? Will, que eu tenho uma dúvida. Uhum. Esses 2.000 pontos de atividade, né? E de ter postado a atividade 3, esses 2.000 pontos está incluído dentro da atividade 3? Porque a atividade 1 e a 2 valem 1.000 pontos, né? Sim, a soma das 3 atividades tem que dar 2.000 pontos. Por quê? Porque você precisa ir para a banca com pontos suficientes para passar. Se a banca vale 4.000 pontos, automaticamente você só precisa de 2.000 pontos. Então, em todas as atividades, tem que ter no mínimo 2.000 pontos para você ir para a banca. Lembrando, não é interessante ir para a banca só com 2.000 pontos, não. Porque você vai depender de um total para você passar no TCC. Tá certo, obrigada. Nada. Bom, mais alguma pergunta sobre esses elementos? Que aí eu vou entrar no banner. Will, Oi? a atividade 3 vale 2.000 pontos, não? Não, o que eu estou falando é o seguinte: você precisa de ter na parte escrita do TCC, tá? Somando atividade 1, 2 e 3, no mínimo 2.000 pontos para estar apto a ir para a banca, ok? E aí por quê? Porque a banca vale 4.000, tá? E para você passar no TCC, você precisa de 6.000. Então, não faz sentido o aluno ir para uma banca se ele já foi reprovado e com menos de 2.000 pontos, tá? O aluno tem que ter pelo menos 2.000 pontos para ir para a banca. O que eu estou explicando é que, olha, é interessante, é uma situação confortável para o aluno, por exemplo, quando ele vai para a banca já com 6.000 pontos, ou com 5.000, tá? Ou com 4, que aí vai depender só da metade dos pontos da banca para passar. É interessante essa situação, mas caso o aluno, né, tá lá com muita dificuldade e tal, o mínimo é 2.000. Se ele não conseguir tirar 2.000 nas 3 atividades, somatório das 3 atividades, ele já foi reprovado. Porque as 3 valem 6.000 pontos, né? As 3 atividades. Não, detalhe, você está confundindo A1, o TCC1 com o TCC2. Eu estou falando só do TCC2, tá? não, sim, eu vi, mas eu vi lá no negócio do aluno que a atividade 1 vale 1.000, a atividade 2 vale 1.000, e a atividade 3
Ah, então eu confundi, vale. Porque tem que tirar 10 mil tudo, não é não? Você está no TCC 1 ou TCC 2? Não, no 2. Já estou até mandando as considerações finais Não, já. o senhor qual o curso que é o seu? Civil? Não, você está confundindo. Você está confundindo. TCC 2, você tem 4 mil pontos de banca e 6 mil na parte escrita. Então, é isso. Atividade 1 mil, 2 mil e a atividade 3. Eu li lá no manual do aluno, escrito lá. Não, Então, TCC 2, parte 2. você tem distribuído na parte escrita 6 mil pontos e na parte de apresentação da defesa 4 mil. Pois é, a parte escrita 6 mil pontos, é isso que eu estou falando. Então, mas o que eu estou te explicando é que o mínimo que você tem que ter para ir para a banca, você precisa de 2 mil pontos na parte escrita. Porque se você tiver menos que isso, você já foi reprovado. Ok? Porque Não. não adianta você tirar o máximo da banca, que, por exemplo, vamos supor que você tem 1.000 pontos nessas 3 atividades. A banca vai distribuir 4 mil. Ainda que você feche a defesa, 4 mil mais 1.000 dá 5, já está reprovado. Não, sim. Beleza. Entendeu? Então, o que eu estou explicando é para o aluno ir para a banca de defesa, ele tem que ter postado a atividade de 3 e, no mínimo, 2 mil pontos. Ok? No mínimo, beleza. Então, até aqui está claro, gente? Alguma outra pergunta? Estrutural? Eu vou formar as bancas, tá? De vocês, de acordo com os requisitos, vou mandar para vocês. Assim que vocês forem postando atividade 3, que é um requisito para ir para atividade 3, e eu vou alocar vocês em sessões, eu vou mandar direitinho, os coordenadores vão mandar a localização e tal, tá? Bom, agora vamos trabalhar no banner. Lembra uma coisa, tá, gente? Este é o banner, tá? Esse aqui é um banner. Vocês vão mandar imprimir esse banner na gráfica. O tamanho é de 90 por 1,20, tá? O tamanho do banner, ok? E ele é o seguinte, você vai colocar aqui, ó, primeiro título é trabalho de conclusão de curso, 2022, semestre 1, faculdade que está no caso, aí você põe o seu título de trabalho, o autor, o orientador, e aqui você coloca aqui a introdução. Lembra que a introdução vocês não estão fazendo, dentro da introdução tem a contextualização, a justificativa, o problema, os objetivos geral e específicos e a metodologia? O problema, os objetivos gerais específicos, você pode copiar e colar o que está lá aqui. Mas a metodologia, justificativa, contextualização e os demais elementos do TCC, gente, tirando as referências, são tópicos, tá? Imagina que uma apresentação de slide, você não quer poluir esse banner. Você vai usar o banner como um lembrete, para bater o olhinho e não esquecer de falar sobre algum elemento. Então, você vai colocar a contextualização em tópicos ou frases muito curtas, a justificativa da mesma forma, tá? E a metodologia, por exemplo, a metodologia de todo mundo que é parecida, né? Você vai colocar lá qualitativa, descritiva, coleta de dados secundários, horizonte de pesquisa, lá, últimos 15 anos, entenderam? Período de coleta de dados, março a maio de 2022, fevereiro a maio de 2022. Vocês vão colocar isso. Palavras-chave, essa e aquela, na metodologia. Professor, eu posso colocar aqui em 2 colunas? Coloca uma coluna de um jeito, coluna pode, não tem problema. Professor, eu posso alterar o tamanho aqui desses quadradinhos aqui? Pode colocar da forma que você quiser, desde que você aborde esse conteúdo aqui. Dentro da introdução, não esquecer de falar do contexto, do justificativo do problema, dos objetivos e da metodologia. Você vai ter que apresentar isso lá. Ok? Bom, depois da introdução, vem título do capítulo 1. O que é isso, gente? É o primeiro objetivo específico que você teve. Lá no referencial teórico, você trabalhou um assunto, né? Com citações e etc. Então, você vai colocar esse título aqui, tá? No banner do primeiro capítulo. Se for, por exemplo, engenharia mecânica, você pode colocar lá a fundamentação teórica, aqui no primeiro elemento, segundo desenvolvimento, discussão e conclusão. Pode alterar aqui esses títulos, mas se for os demais cursos, por exemplo,
vocês vão colocar título capítulo 1, título capítulo 2, título capítulo 3. Lembrando que cada capítulo remete a um objetivo específico, certo? Por isso que eu coloquei aqui, ó, insira em tópicos o conteúdo principal do primeiro capítulo. Lembre que deve refletir o primeiro objetivo específico do trabalho. Aí você vai usar figuras, tabelas, ilustrações e não esquecer de usar citações. Então você coloca, por exemplo, os tópicos aqui dos assuntos que você vai abordar, ou os conceitos principais, e coloca o autor e o ano. Mas selecione, gente, só os principais. Você vai poluir o artigo seu cheio de citação, etc. Você vai colocar as citações principais, vai referenciar aqui e vai jogar lá nas referências aqui embaixo, ó, todos os autores que você citou no banner, não no trabalho, no banner, porque no banner é o que você está trazendo de mais importante, selecionado, objetivo do seu trabalho. E aí você vai fazer isso no capítulo 1, no capítulo 2, aqui a seção você coloca tudo que você falou no 2, e aqui no 3, de mais importante, de fundamental que você quer apresentar. Lembrando que o atendimento dos objetivos específicos é o seu objetivo desse trabalho. Então, deixa claro na apresentação sua qual que é o problema, quais são os objetivos geral e específicos, qual que é o método que você utilizou e apresenta os achados dessa pesquisa, que é aqui, ó, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? Sempre colocando as citações, colocando figura, ilustração, procure ilustrar mais o seu trabalho, tá? Lembra, a banca não leu o seu trabalho, ela vai entender o seu trabalho pela sua apresentação, ok? E não polua os slides. Uma vez que eu apresentei o meu referencial teórico, minha pesquisa em si, eu vou para a conclusão. Então, eu vou colocar as principais conclusões, as considerações que eu tenho do trabalho, tá? Não esquecer de comentar que seus objetivos foram atendidos, todos os seus objetivos foram atendidos. Enfatizar quais são suas contribuições para o avanço da literatura, se teve benefício social ou econômico do seu trabalho, destaca aqui que seu trabalho contribui para o desenvolvimento social, serve de guia para estudantes na área, para profissionais da área, se tem alguma relevância econômica, cite também. Descreva também sugestão para futura pesquisa. Por exemplo, você estudou seu trabalho, quais são os estudos futuros você sugere? Onde que eu posso pesquisar? Onde novos estudos poderiam abordar? E qual que é a limitação do seu trabalho, por exemplo? Seu trabalho foi uma pesquisa puramente qualitativa e você acha que deveriam investigar com estudos quantitativos, probabilísticos, de uma determinada população, como se dá esse fenômeno, ou poderia fazer um estudo de caso para aprofundar sobre o assunto abordado, uma perspectiva mais empírica, menos teórica. Então, assim, você vai abordar isso, quais são as limitações do seu trabalho, que representam também oportunidades, tá? E aqui as referências, vocês vão colocar somente as referências citadas aqui no banner. Por isso que a gente coloca os principais autores aqui e as referências a gente coloca aqui embaixo também, tá? É isso. Para apresentar em 10 minutos, você vai ter 5 minutos de arguição da banca. A banca costuma fazer perguntas sobre o trabalho, que levou você no caso, escolher esse tema. Na sua perspectiva, aí pode fazer alguma pergunta dentro daquele tema que você está abordando, tá? Mas, basicamente, muito tranquilo, vão com calma. Não é bicho de sete cabeças, os professores são bem tranquilos mesmo para poder olhar como que você, te avaliar como que você apresentou. Perguntas? A gente só vai ter o espaço do banner para colocar Sim. dentro da apresentação? Sim, só o banner. Então, por exemplo, a gente vai imprimir o banner do formato, né? Você explicou, 90 por 1,20. E dentro disso tem que caber todos os tópicos mais importantes de cada capítulo.
certo? Sim, é a principal mensagem que você quer passar para a banca em cada capítulo, e lembrando que são 10 minutos para tudo, né? Então, são 10 minutos para você falar tanto a introdução como o conteúdo dos capítulos de forma sucinta, a sua conclusão e as referências. Não se esqueça, os objetivos que você fala aqui e o seu problema de pesquisa, ao final da apresentação, ele tem que ter sido respondido na sua apresentação. Ok? Por isso que eu amarro muito bem aqui, ó, primeiro objetivo específico, segundo e terceiro. Assim vocês não conseguem fugir do tema, tá? Sim. Professor, já que eu vou fazer pergunta que vocês poderiam fazer. Professor, já que vocês não estão fazendo. Professor, já que a banca Ele caiu? Travou aqui para mim. Acho que sim. É. A mim também. Travou geral aí também? Travou. Eu acho que caiu mesmo. Sim, até o vídeo dele.